O TPM, ou Manutenção Produtiva Total, é normalmente visto como uma metodologia ou uma ferramenta utilizada para melhorar o desempenho da manutenção dos equipamentos. No entanto, em mais de 50 anos de evolução, o TPM expandiu as suas fronteiras e se tornou a melhor solução para melhorar o desempenho de toda a cadeia de valor da sua empresa, e não somente da manutenção. Se a sua intenção é simplesmente melhorar a manutenção dos seus equipamentos, eu sugiro a utilização de soluções e métodos muito mais simples e específicos, como o RCM, por exemplo, que é a manutenção centrada na confiabilidade, que é capaz de promover melhorias significativas na gestão da manutenção e elevar o desempenho de seus ativos, além de promover uma excelente redução de perdas e do custo de manutenção. Agora, se a sua intenção é promover melhorias em todas as operações da empresa e alcançar a excelência operacional, com certeza o TPM é a melhor solução. Se você quer entender o que é TPM, evitar os erros mais comuns que ocorrem e impulsionar o sucesso do seu negócio, fique comigo até o final desse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo. Sou Rubens Lima, consultor da Advanced Consultoria e Treinamento. Já estou aprendendo e multiplicando TPM e WCM há mais de 30 anos. Como você já deve saber, TPM é a sigla para Total Productive Maintenance, ou Manutenção Produtiva Total. Nascido no Japão na década de 1960, o TPM ganhou destaque a partir de 1971, quando o JPM, que é o Instituto Japonês de Manutenção de Plantas, criador do TPM, começou a promover o TPM em empresas japonesas. Naquela época, o foco era realmente a melhoria da manutenção dos equipamentos. Rapidamente, o TPM ganhou o mundo, transformando a forma como as empresas gerenciavam seus processos de manutenção, tendo como principal inovação a inclusão dos operadores na manutenção do desempenho dos equipamentos. Inicialmente, até o final da década de 1970, o TPM era implementado com base nas atividades de 5 pilares propostos pelo professor Seiichi Nakajima, abrangendo as 3 fases do ciclo de vida do equipamento, que era o conceito vigente naquela época. No início da década de 1980, o consultor japonês professor Kunio Shirose, do JPM, percebeu a necessidade de prevenir a ocorrência de falhas administrativas, que eram as causadoras da maioria das falhas que ocorriam nos equipamentos. Ele propôs a expansão do TPM para os setores administrativos de suporte à produção e a inclusão das atividades focadas na melhoria da qualidade dos produtos e prevenção de acidentes. Essa visão resultou na adição de 3 novos pilares: manutenção da qualidade, segurança e meio ambiente e Office TPM, ou TPM nas áreas administrativas, elevando o total de 5 para 8 pilares. Em alinhamento com a indústria 4.0 e com a conscientização ambiental, os 8 pilares do TPM foram reorganizados e desdobrados em 3 novos pilares pelo JPM, sendo o pilar gestão de custos, pilar gestão da cadeia de suprimentos e pilar meio ambiente e neutralidade de carbono. A transformação digital está sendo integrada aos fundamentos do TPM, como base de todos os pilares existentes, reforçando a sua relevância. Essa visão abrangente posiciona o TPM como principal modelo para o desenvolvimento de processos produtivos e administrativos da cadeia de valor, alinhados ao planejamento estratégico da empresa, sendo a solução ideal para organizações que buscam a excelência operacional. Atualmente, o TPM se consolidou como um modelo amplo, completo e abrangente, capaz de otimizar todas as práticas desenvolvidas pela empresa. Por meio de seus 11 pilares, sua abrangência foi estendida a todas as operações de toda a cadeia de valor. Sem falar que, ao longo de mais de 50 anos, o TPM vem absorvendo boas práticas de diversos outros modelos de gestão, principalmente o TPS, que é o Toyota Production System, ou Sistema Toyota de Produção. Embora muitos entendam o TPM como uma metodologia ou uma ferramenta restrita à manutenção, ele é na verdade um modelo de gestão amplo e abrangente. Seu objetivo é estabelecer sistemas integrados de gestão capazes de prevenir a ocorrência de perdas e desperdícios em todos os departamentos que influenciam nas operações da empresa. O TPM, através de seus 11 pilares, utiliza métodos e ferramentas para melhorar, facilitar, organizar
e agilizar a forma de trabalhar de todas as pessoas, alinhando o trabalho aos objetivos estratégicos da empresa. Implica na mudança de mentalidade em todas as áreas e níveis, desde a alta direção até o nível operacional, impactando fortemente na cultura organizacional. E por esse motivo deve ser uma iniciativa da alta administração, conduzida pelo corpo gerencial da empresa. Para entendermos o TPM, a grande pergunta é: o que uma empresa com TPM tem de diferente das demais empresas? A resposta é simples: a forma de trabalhar. As pessoas trabalham de forma mais organizada, estruturada, enxuta e, principalmente, alinhada aos objetivos estratégicos da empresa. O propósito mais importante fica claro a todos. Por isso eu sempre digo, o TPM é, em sua essência, uma forma superior de trabalhar. Ele fornece os requisitos, o conhecimento, os métodos e as ferramentas necessárias para estabelecer a excelência operacional, esclarecendo de forma definitiva a relação direta entre a qualidade do trabalho e a consistência do resultado. Observe essas fotos. Na esquerda temos uma fábrica antes do TPM e na direita a mesma fábrica no segundo passo de implementação da gestão autônoma. Olhando para essas fotos, a mudança física é óbvia. Saímos de um ambiente sujo e inseguro para um local limpo e organizado. A imagem até nos leva a deduzir que o desempenho desse processo tenha melhorado também. Mas não se engane, o que você está vendo é apenas a consequência. A real causa, ou seja, a verdadeira mudança, aconteceu na mente e no comportamento das pessoas. O TPM não limpa a fábrica nem inspeciona equipamentos. Ele estabelece um propósito claro e capacita pessoas para que elas mudem seu comportamento e transformem o seu próprio ambiente de trabalho de forma alinhada ao propósito estabelecido. A excelência operacional é promovida em todas as operações da empresa e não somente na manutenção do equipamento. Muitas pessoas têm um entendimento equivocado do que vem a ser operações. Acreditam que tem a ver com o trabalho realizado pelos operadores lá nos processos produtivos, ou seja, no Gemba. Operações são as atividades primárias da cadeia de valor. Estão no fluxo de valor, que transforma matérias-primas e insumos em produtos ou serviços e os entrega ao cliente. As operações são a essência do negócio. O fluxo de valor, por sua vez, ocorre ao longo dos processos produtivos, desde o recebimento de matérias-primas e insumos até a expedição do produto acabado. Operações contemplam a execução e a gestão de todas as atividades primárias de forma eficiente e eficaz. O foco é garantir que cada etapa do fluxo de valor, desde a logística de entrada, produção e logística de saída, seja realizada com o máximo de eficiência e eficácia ao melhor custo possível. As operações podem variar em função do tipo de empresa. Existem muitas empresas que estendem suas operações a serviços pós-vendas, como uma concessionária de automóveis, por exemplo. Portanto, em termos práticos, quando falamos em excelência operacional, a empresa está buscando melhorar as suas atividades primárias com base nas suas atividades de apoio, de forma a atender os seus objetivos estratégicos. E através de seus 11 pilares, o TPM abrange todo o fluxo e toda a cadeia de valor. Observe esse diagrama da cadeia de valor. Na base temos o nosso fluxo de valor. É aqui que a mágica acontece, a transformação física do produto. Note que as operações não são apenas a produção no centro. Elas começam na chegada dos materiais, lá na logística inbound, e só terminam quando o produto é expedido para o cliente, na logística outbound. Enquanto isso, na parte superior, temos as atividades de apoio. O TPM entra exatamente aqui, integrando essas equipes de suporte para que trabalhem em total sinergia com o fluxo principal, que ocorre lá nos processos produtivos. O objetivo da excelência operacional é garantir que cada processo que você vê nessa tela funcione com o máximo de eficiência e eficácia. Isso mesmo, o TPM não abrange somente a manutenção. Mas aqui cabe uma pergunta: as empresas estão realmente implementando o TPM como modelo de gestão ou estão apenas colecionando métodos e ferramentas? Para facilitar o entendimento, utilizarei um conceito que desenvolvi ao longo da minha trajetória,
a qual deu o nome de pirâmide de desdobramento do trabalho. Ela sintetiza a correlação entre os níveis de execução e o real interesse na cadeia de valor. Como definimos, TPM é um modelo de gestão capaz de levar a sua empresa à excelência operacional. Além do TPM, posso citar outros modelos de gestão, como WCM e Lean Manufacturing, por exemplo. O TPM não é um método, porém utiliza diversos métodos para orientar a sua implementação, como os 7 passos dos 11 pilares, MASP, RCM, RB, RCM, SMED, Kaizen, Kanban, 5S, Capdu e diversos outros. Os métodos, por sua vez, utilizam ferramentas que auxiliam e facilitam a implementação do método e a execução das tarefas necessárias à agregação de valor, como Pokayoke, EFU, que são as etiquetas de anomalia, controles visuais, quadro de gestão, formulários FEMEA, CIUR, MDCB, MDCO e outros. Por serem simples e fáceis de utilizar e atuarem no nível operacional, além de trazerem resultados imediatos, as ferramentas despertam interesse elevadíssimo nas empresas e nas pessoas. Porém, a sua contribuição é muito limitada, pois atuam nas rotinas e nas causas imediatas dos problemas aos quais se destinam a solucionar. Os métodos, por sua vez, despertam interesse menor do que as ferramentas. São mais complexos, atuam no nível de supervisão, levam mais tempo para serem implementados e trazem resultados em médio prazo. Porém, atuam nas causas básicas dos problemas quando são incorporados à cultura da empresa. Os modelos de gestão, por sua vez, são muito complexos, necessitam de integração entre os departamentos da cadeia de valor, mas atuam nas causas gerenciais e proporcionam resultados duradouros e sustentáveis. Mesmo assim, o interesse é baixíssimo, pois demandam esforços e envolvimento do nível gerencial e são facilmente ofuscados pelos benefícios imediatos proporcionados pelo uso das ferramentas. Um ponto interessante a ser salientado é que, embora possuam os mesmos princípios e nomes, as ferramentas e os métodos possuem abordagem diferente, dependendo dos modelos de gestão onde estão inseridos. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar, por exemplo, o 5S utilizado numa empresa que está implementando o Lean Manufacturing, ele é feito de uma forma ligeiramente diferente de uma empresa que está implementando o TPM. Observando essa pirâmide, fica claro onde está a armadilha. O nível de interesse por ferramentas é elevadíssimo. Todos buscam soluções rápidas para os problemas que se manifestam nas tarefas do nível operacional. E as ferramentas são excelentes para esse fim imediato. À medida que subimos para os processos e o fluxo de valor que organizam nossas rotinas, o interesse já começa a diminuir. É nesse nível médio que os métodos atuam. E quando chegamos ao topo, onde discutimos operações, sistemas de gestão e a estratégia da cadeia de valor, o interesse costuma ser baixíssimo. Mas é exatamente aqui, no nível da cadeia de valor e do modelo de gestão, que se determina o sucesso ou o fracasso do TPM. O problema é que sem o topo dessa pirâmide, os métodos e ferramentas da base perdem o sentido e não se sustentam. A maioria das empresas inicia a implementação do TPM da base da pirâmide para o topo. E é importantíssimo que nós entendamos a necessidade de inverter essa lógica e fazer a implementação a partir do topo da pirâmide, descendo camada por camada até chegar à sua base. Lembre-se, uma ferramenta você implementa em dias, um método em meses, mas um modelo de gestão demandará anos de trabalho intenso e organizado. Por esse motivo, para ser bem sucedida, a implementação do TPM deve ser uma decisão consciente e, obrigatoriamente, uma iniciativa top-to-down. Atualmente, de acordo com o modelo do JPM, o TPM é implementado com base nas atividades de 11 pilares, que abrangem toda a cadeia de valor. O desenvolvimento das atividades de todos esses pilares é feito através de 7 passos, que buscam elevar a cada passo a maturidade da gestão na jornada rumo à excelência operacional. Para ficar mais claro o poder e a abrangência do TPM, vou falar resumidamente sobre as principais atividades de cada um dos seus 11 pilares. O pilar Melhorias Específicas desempenha um papel fundamental no estabelecimento e sustentação
do processo de melhoria contínua, sendo responsável por desenvolver o sistema de gerenciamento da informação e do desempenho organizacional. Esse pilar possui 4 grandes papéis estratégicos. O primeiro papel é o estabelecimento do sistema Kaizen e Kobetsu Kaizen, tornando a melhoria contínua parte integrante do trabalho, para que aconteça de forma estruturada em todos os níveis da empresa. O segundo papel é estabelecer a sistemática de gestão de perdas, definindo e implementando as iniciativas necessárias para identificar, registrar e controlar as perdas que ocorrem em todos os processos produtivos e administrativos da empresa. O terceiro papel é determinar e desdobrar as diretrizes estratégicas, desde a alta gestão até os indicadores de processo, conhecidos pela sigla PQCESM, de produção, qualidade, custo, entrega, segurança e moral. Essas são as 6 dimensões dos indicadores de desempenho dos processos. Quarto papel, desdobrar os indicadores de processo até o nível das rotinas e iniciativas diárias, assegurando que as ações executadas no campo estejam diretamente alinhadas ao cumprimento das metas globais. O pilar Melhorias Específicas possui 2 abordagens. Os 7 passos de maturidade do sistema de gestão, que busca o estabelecimento de práticas classe mundial, e o loop infinito da melhoria, que busca tratar os eventuais desvios que ocorrem em cada passo. O segundo pilar é o pilar Educação e Treinamento. Esse pilar é o alicerce do desenvolvimento humano necessário ao TPM, sendo responsável por estabelecer um sistema de gestão de competências técnicas e comportamentais de todos os colaboradores. O primeiro papel é a determinação do perfil ideal, definindo quais são as competências necessárias para as funções operacional, supervisional e gerencial. Isso mesmo, nós não temos apenas a matriz de capacitação do nível operacional, nós temos os 3 níveis, sendo uma matriz para cada função. O segundo papel é estabelecimento do sistema de capacitação, criando um modelo de aprendizagem dinâmica e focado no desenvolvimento prático do perfil ideal, definido para cada uma das 3 funções. O terceiro papel é estabelecer o sistema de prevenção de perdas por falta de capacitação, capaz de identificar e prevenir perdas produtivas ou falhas causadas diretamente pela lacuna de conhecimento, habilidade e comportamento dos colaboradores. Se você analisar as falhas que ocorrem na sua empresa, você vai perceber que grande parte dessas falhas, por volta de 60%, são causadas por falta de capacitação. A grande questão é que esse é um problema difícil de ser percebido. O quarto papel é desenvolver um ambiente propício à melhoria do perfil ideal que permita e facilite a capacitação focada e ágil. Assim como o pilar Melhorias Específicas, o Educação e Treinamento possui 2 abordagens. Os 7 passos de implementação e elevação da maturidade do sistema de capacitação e o loop infinito da capacitação, para a correção do sistema e eventuais desvios. Eu costumo dizer que o terceiro pilar é o que mais atrai o interesse das empresas, que é o pilar Manutenção Autônoma. Esse pilar é responsável por estabelecer o sistema de gestão classe mundial da produção, e não somente colocar o operador para fazer a manutenção do equipamento. Seu objetivo principal é transformar a cultura do chão de fábrica, capacitando e adequando a equipe de produção ao novo papel da operação, proposto pelo TPM. Da mesma forma, esse pilar possui 4 grandes papéis estratégicos. O primeiro é estabelecimento da condição operacional de forma enxuta e focada na agregação de valor. Mesmo com o TPM, a principal função do operador é e sempre será a operação dos equipamentos e do processo. Inclusão dos operadores na rotina de manutenção do desempenho do processo, auxiliando no estabelecimento das condições básicas do equipamento. Muitas pessoas acreditam que esse é o único papel do pilar Manutenção Autônoma. Garantia do ambiente de trabalho em condições ideais, para prevenir ativamente a ocorrência de falhas, acidentes e suas consequentes perdas. Tratamento de anomalias e falhas operacionais, garantindo a identificação e o tratamento de todos os fatores causais e contribuintes às falhas,
prevenindo qualquer tipo de reincidência. Esse pilar é implementado em 7 passos. Como disse anteriormente, esse pilar é visto por muitos como sendo o pilar mais importante do TPM, e muitas vezes é confundido como sendo o próprio TPM. O quarto pilar é o manutenção planejada, que é o pilar responsável pelo estabelecimento do sistema de gestão classe mundial de ativos físicos, com base nos requisitos da indústria 4.0. Seu foco principal é garantir o pleno desempenho das funções dos equipamentos nos processos onde agregam valor, buscando a maior eficiência e confiabilidade ao melhor custo. Esse pilar desempenha 4 papéis estratégicos. O primeiro é estabelecer as condições básicas e restaurar a deterioração dos equipamentos, com foco na melhoria do desempenho do processo produtivo. O segundo é garantir o desempenho das funções dos equipamentos de forma que agreguem valor aos produtos. O terceiro é desenvolver e utilizar tecnologias para diagnóstico prematuro dos modos de falha. E o quarto é garantir o tratamento de todas as falhas funcionais ocorridas, assegurando a prevenção da reincidência. Afinal, a ocorrência de uma falha funcional é o sinal mais evidente de que existem dificuldades ou problemas no nosso sistema de gestão. A implementação da manutenção planejada e a elevação da maturidade da função manutenção é feita em 7 passos, em substituição às 6 etapas de redução de falhas que eram utilizadas anteriormente. O quinto pilar é o pilar segurança e higiene, que é o responsável pelo estabelecimento do sistema de gestão de segurança do trabalho e higiene industrial. Seu foco principal é a proteção do capital humano, através da prevenção de riscos ocupacionais. Esse pilar desempenha 4 grandes papéis estratégicos. O primeiro papel é identificar todos os perigos existentes na empresa e implementar o modelo TPM de gestão de risco. O segundo papel é garantir o pleno atendimento aos requisitos legais de segurança e higiene industrial. O terceiro papel é tratar adequadamente todas as ocorrências de incidentes e acidentes, determinando as ações corretivas e de melhoria contínua para a condição ideal. A grande diferença entre acidente e incidente é o acaso. O incidente é um acidente que, por acaso, não gerou perdas. E o quarto papel é desenvolver nas pessoas o senso prevencionista, de forma a garantir o comportamento seguro, objetivando a marca de 0 ocorrência de acidentes. Para transformar esses papéis em realidade, o pilar é implementado através de 7 passos de elevação da maturidade da segurança e da higiene industrial. Muitas empresas com certificação em ISO 45001 acreditam que não é necessário desenvolver as atividades desse pilar. No entanto, é bom ressaltar que o pilar segurança e higiene vai muito além dos requisitos dessa norma. O sexto pilar é o pilar manutenção da qualidade, que é o responsável pelo estabelecimento do sistema de garantia da qualidade dos produtos e serviços. Esse pilar visa a satisfação total dos clientes através do controle rigoroso dos processos produtivos e administrativos. O pilar manutenção da qualidade desempenha 4 papéis fundamentais. O primeiro é definir claramente o valor a ser agregado em cada etapa de processo produtivo e identificar quais são os fatores de processo contribuintes para esse objetivo. O segundo é estabelecer a condição ideal livre de defeitos para a garantia da qualidade assegurada. O terceiro é gerenciar de forma sistêmica todas as variáveis de processos que possuem o potencial de gerar a ocorrência de defeitos. E o quarto é atuar para minimizar as perdas inerentes que são necessárias para garantir o padrão de qualidade exigido. Esse pilar possui 2 abordagens. A primeira são os 7 passos de maturidade da manutenção da qualidade e o looping infinito da qualidade. O sétimo pilar é a gestão administrativa, ou pilar Office TPM, que é o responsável pelo estabelecimento do sistema de gestão dos processos administrativos, principalmente aqueles que dão suporte à produção. Seu foco é prevenir perdas e desperdícios nos processos administrativos das áreas de apoio, garantindo que o fluxo de informações seja tão eficiente quanto o fluxo de materiais e produtos. Esse pilar desempenha 4 papéis estratégicos. O primeiro é determinar os objetivos dos departamentos administrativos da empresa e identificar claramente o seu papel estratégico dentro da organização.
O segundo é determinar e mapear os processos administrativos, definindo como cada um contribui diretamente na geração de valor para os processos produtivos. O terceiro é estabelecer processos administrativos enxutos e rotinas capazes de prevenir proativamente a ocorrência de falhas nos processos produtivos. O quarto é assegurar um nível de serviço elevado, fornecendo suporte adequado para prevenir e eliminar perdas ocorridas nos processos produtivos, decorrentes de falhas administrativas. Se você analisar profundamente, verá que todas as perdas e falhas que ocorrem no processo produtivo são causadas por problemas que ocorrem nos processos administrativos. A transformação das áreas administrativas ocorre através dos 7 passos de maturidade da implementação do pilar gestão administrativa. O oitavo pilar é a gestão antecipada, também conhecido como pilar controle inicial. Esse pilar é o braço do TPM voltado para o futuro, sendo responsável pela garantia da melhoria contínua dos novos equipamentos, produtos e serviços da empresa. Seu objetivo é evitar que falhas de projetos se tornem perdas crônicas quando colocados em operação. Esse pilar desempenha 4 grandes papéis estratégicos. O primeiro é estabelecer um sistema de controle para novos equipamentos, de forma a prevenir perdas causadas por problemas que surgem no período pré-startup. O segundo é estabelecer um sistema de prevenção de manutenção, que nós chamamos de Projeto MP, garantindo o projeto baseado na visão terotecnológica para que o conhecimento acumulado na manutenção e operação seja aplicado no projeto de novas máquinas para facilitar cuidados futuros. O terceiro é garantir que novos equipamentos já entrem em operação atingindo a condição ideal, desde o primeiro dia. O quarto é atuar para garantir a otimização de todos os custos envolvidos no ciclo de vida do equipamento, desde a aquisição até a disposição final. O nono pilar é a gestão de custos, fundamental para a sustentabilidade financeira da empresa. Esse pilar é responsável pelo estabelecimento do sistema de gestão dos processos administrativos focados na rentabilidade. Assim como os demais, o pilar gestão de custos desempenha 4 papéis muito importantes. O primeiro papel é estabelecer um sistema de centros de custos e contas alinhados aos processos produtivos e administrativos, de forma a permitir a apropriação adequada dos gastos e a visualização do impacto positivo ou negativo do trabalho na geração de gastos da empresa. O segundo papel é determinar os custos inerentes dos processos produtivos e administrativos, permitindo a identificação da perda de recursos financeiros causada pelas falhas que ocorrem nesses processos, orientando as equipes a melhorarem os processos, reduzindo os gastos inerentes e eliminando os não inerentes. O terceiro papel é elaborar a estrutura de desdobramento de custos e determinar indicadores de gestão. Quando a gestão de custos é vista como uma caixa preta, acessível apenas a especialistas, a empresa perde a oportunidade de criar uma cultura de eficiência. E o quarto papel é atuar na governança e no engajamento da cadeia de valor, para garantir que as melhorias de processo se traduzam em resultados financeiros reais e sustentáveis. Esse pilar busca mudar o foco de uma gestão puramente contábil de especialistas para uma gestão participativa, integrada e autônoma. O pilar gestão de custos possui 2 abordagens, os 7 passos de implementação e o loop infinito da gestão de custos. O 10º é o pilar gestão da cadeia de suprimentos, que é o elo que sincroniza a demanda do cliente com a capacidade produtiva, sendo responsável por garantir a fluidez e a eficiência de todo o fluxo de materiais e informações, desde o fornecedor até o cliente final. Esse pilar desempenha 4 grandes papéis estratégicos. O primeiro papel é a sincronização do fluxo de valor, estabelecendo a integração total entre os fluxos de materiais e produtos, inbound e outbound, e as necessidades do processo produtivo, garantindo que o suprimento ocorra na cadência exata da demanda. O segundo papel é a otimização de estoques e movimentação, implementando sistemas como o Miso Sumashi e a definição de stages para minimizar os níveis de inventário e eliminar movimentações desnecessárias que não agregam valor ao produto final. O terceiro papel é a gestão de fornecedores,
desenvolvendo parcerias estratégicas e sistemas de coleta, como Milk Run, por exemplo, focando na elevação da eficácia e redução de custos de frete. O quarto papel é a garantia do nível de serviço ao cliente, assegurando que os processos de expedição e distribuição operem com previsibilidade e agilidade, eliminando atrasos e garantindo a entrega do produto certo, no tempo certo e com a quantidade assegurada. As atividades desse pilar são implementadas em 7 passos de maturidade. E por último, temos o 11º pilar, que é o meio ambiente e neutralidade de carbono. É o braço do TPM voltado à sustentabilidade do planeta, sendo responsável por garantir a descarbonização dos processos produtivos por meio de uma operação eficiente e consciente. Esse pilar também desempenha 4 papéis estratégicos. O primeiro é atuar diretamente na melhoria do desempenho energético, impactando a redução da pegada de carbono e, consequentemente, diminuindo os custos de produção. O segundo papel é aplicar a mentalidade de desperdício zero no gerenciamento de resíduos, para eliminar perdas de recursos naturais e reduzir emissões atmosféricas. O terceiro papel é envolver ativamente fornecedores e clientes no compromisso compartilhado de elevar os padrões de sustentabilidade em toda a cadeia produtiva. E o quarto papel é assegurar que a operação da empresa esteja em total conformidade com as normas e legislações mais rigorosas de proteção ao ecossistema. Para transformar esses papéis em resultados práticos, o pilar segue um roteiro de implementação e elevação da maturidade gerencial em 7 passos. O que determina o ritmo da implementação do TPM é o Plano de Implementação da Gestão Autônoma, ou GA, que implica no desenvolvimento simultâneo dos 7 passos dos pilares manutenção planejada, manutenção autônoma e segurança e higiene, direcionados pelas atividades do pilar melhorias específicas e suportados pelas atividades do pilar educação e treinamento. Esses pilares são denominados de os 5 pilares prioritários do TPM. Um cuidado fundamental na jornada TPM é não confundir os pilares como sendo métodos ou ferramentas de solução de problemas. Digo isso porque já presenciei diversos tipos de interpretação, que implicavam na forma de implementação, sendo na maioria ações corretivas. Certa vez, durante uma avaliação em uma empresa, perguntei ao líder do pilar manutenção da qualidade a forma de atuação. E ele me disse o seguinte: mensalmente nós avaliamos as reclamações dos clientes. Para as reclamações mais graves ou frequentes, nós montamos uma equipe multidisciplinar e aplicamos os 7 passos do pilar MQ para a solução do problema. Da mesma forma, atuavam os demais pilares. No pilar manutenção planejada, por exemplo, faziam um pareto dos equipamentos que mais falhavam e mensalmente aplicavam os 7 passos da manutenção planejada nesses equipamentos. Embora possa melhorar o resultado, essa abordagem é um erro conceitual muito grave, pois transforma os pilares TPM em ferramentas, impedindo a incorporação dos requisitos TPM na cultura organizacional e, consequentemente, o alcance da excelência operacional. Os passos dos pilares TPM não são rotas de melhoria para apagar incêndio e resolver problemas. Eles são parte do plano estratégico para desenvolvimento dos sistemas de gestão que ocupam o topo da nossa pirâmide de desdobramento do trabalho. Quando você utiliza um pilar apenas para resolver um problema pontual, implicando no máximo em mudanças na forma de trabalhar dos níveis operacional e supervisional, você está atuando na base da pirâmide, utilizando ferramentas e métodos e negligenciando o modelo de gestão. O resultado é que o problema pode até ser resolvido temporariamente, mas a causa gerencial, que é a falta de um sistema robusto e integrado, permanecerá e o problema voltará a ocorrer. Implementar um pilar significa promover mudanças consideráveis na cultura organizacional da empresa, estabelecendo diretrizes, rotina e disciplina de forma definitiva, e não apenas quando o indicador estiver no vermelho. Segundo o próprio JPM, o alcance da condição de manufatura classe mundial, ou WCM, com a implementação plena do TPM, leva cerca de 12 anos para ser alcançado, passando por 5 estágios de maturidade. Entretanto, a grande mudança na empresa ocorre logo no primeiro estágio, denominado de excelência. Nesse estágio são desenvolvidas simultaneamente
as atividades integradas dos 5 pilares prioritários, responsáveis pela melhoria do desempenho dos processos produtivos. É fundamental entender que esses 5 pilares iniciais não são apenas o começo. Eles são responsáveis pelo estabelecimento da base sólida de todo o sistema TPM. Sem eles bem estruturados, com a governança correta e a liderança presente que discutimos na nossa pirâmide de desdobramento do trabalho, a empresa jamais conseguirá subir os degraus seguintes. Cada um desses pilares apresenta requisitos necessários para a prevenção de perdas no seu respectivo sistema de gestão. A grande notícia é, embora o topo da escada pareça distante, os maiores ganhos de eficiência, redução de custos e mudança na cultura organizacional ocorrem justamente nessa primeira fase, que nós denominamos de excelência. É aqui que a empresa deixa de simplesmente utilizar ferramentas e passa a viver a melhoria contínua do modelo de gestão. O JPM oferece o Prêmio TPM para empresas que demonstram a aplicação correta dos princípios do TPM. Observe os papéis de cada pilar. Você verá que cada papel nada mais é do que uma série de requisitos a serem seguidos para que a empresa alcance a excelência operacional. Como vimos, a implementação do TPM promove mudanças profundas na cultura organizacional, determinando os requisitos classe mundial para essa transformação, que devem ser amplamente entendidos, discutidos, planejados e concordados, para somente então serem inseridos nas rotinas das pessoas. A implementação bem-sucedida exige uma estrutura de coordenação que promova a integração necessária para a identificação e tratamento dos problemas existentes nas interfaces dos departamentos, desenhando processos organizacionais claros, integrados e alinhados aos objetivos estratégicos da empresa. Tradicionalmente, a maioria das empresas é estruturada em departamentos e níveis hierárquicos, sendo cada departamento responsável por uma especialidade da cadeia de valor. Embora exista uma interface muito grande entre esses departamentos, na maioria das vezes, essa interface não é claramente definida, gerando falhas e perdas que impactam diretamente as operações. Cada pilar do TPM traz requisitos para elevar a eficiência e eficácia do trabalho realizado pelos departamentos, que influenciam diretamente no desempenho das operações, como produção, manutenção, logística, qualidade, segurança e suprimentos. Os requisitos administrativos desses departamentos e dos demais são determinados dentro das atividades do pilar Office TPM. Essa estrutura de coordenação é denominada de comitês TPM, sendo compostos pelas pessoas do departamento que desenvolverá os requisitos do respectivo pilar e representantes dos demais departamentos que possuem interface, dentro da relação cliente-fornecedor interno, estabelecendo a comunicação e a sinergia onde antes havia isolamento. É importante ressaltar que a estrutura de comitês não anula nem substitui a estrutura hierárquica funcional da empresa. O papel dos comitês não é executivo, mas sim legislativo, determinando os objetivos a serem alcançados e como deve ser o trabalho necessário para alcançá-los. O comitê não executa nada, ele estabelece diretrizes e define a forma como o trabalho deve ser executado. Por esse motivo, os comitês não devem ser vistos como equipes de solução de problemas, mas sim como os agentes que determinam as mudanças necessárias na cultura organizacional da empresa, buscando o estabelecimento da condição ideal do processo capaz de prevenir a ocorrência de falhas e suas consequentes perdas. Os comitês de coordenação da implementação do TPM são estruturados em 2 níveis, estratégico e tático. No nível estratégico temos o Steering Committee, ou Comitê Diretor, formado pelo diretor e gerentes dos departamentos envolvidos e em desenvolvimento pelo TPM. Essa equipe é responsável por definir diretrizes, garantindo que os objetivos do TPM estejam alinhados à estratégia do negócio, pela alocação de recursos e também pela governança. É neste nível que se rompem os silos, promovendo a integração entre os departamentos. Um erro muito comum cometido por muitas empresas é delegar as responsabilidades do comitê diretor a um profissional sem poder de decisão gerencial, nem autonomia na alocação de recursos. Como o TPM exige uma transformação profunda na cultura organizacional da empresa, essa estrutura limitada acaba sem voz.
Afinal, a cultura de uma empresa é moldada pelas diretrizes e comportamento da alta gestão. Sem o envolvimento de quem dita as regras do jogo, a mudança perde força e o TPM corre o risco de se tornar apenas um projeto periférico, restrito e limitado ao uso de ferramentas e métodos, sem o real poder de influenciar diretamente na forma como as pessoas trabalham. Ou seja, nunca será TPM. A cultura organizacional não se muda com ferramentas e métodos, muito menos com o que está escrito no manual, mas sim pelo que os líderes institucionais valorizam, medem e recompensam. Somente com o envolvimento da alta gestão, nós vamos ter um TPM que seja uma forma de trabalhar, e não algo que eu faço além do meu trabalho. Entre as principais responsabilidades do comitê diretor, podemos citar alinhamento estratégico, determinação e desdobramento das diretrizes estratégicas e elaboração do plano estratégico, que é o plano de implementação do TPM. Governança, avaliação do status do plano estratégico e planos de implementação das atividades dos subcomitês. Gestão de recursos, garantia de que haverá orçamento e tempo disponível para promover as melhorias e atender aos requisitos de cada pilar. Expansão do modelo, planejamento da disseminação das melhores práticas por todo o fluxo de valor, garantindo que a excelência não fique restrita à área piloto. Gestão da competência organizacional, verificação constante se o treinamento fornecido está se traduzindo em novas habilidades técnicas e comportamentais na base operacional. Promoção e reconhecimento, iniciativas para manter a motivação dos colaboradores e reforçar o sentimento de dono gerado pela gestão autônoma. O melhor exemplo que eu posso citar do comprometimento do comitê diretor e da participação da alta gestão é, sem dúvida nenhuma, a Toyota. Anualmente, inúmeras empresas de todo o mundo visitam as plantas da Toyota buscando o segredo do sucesso. As pessoas voltam com a mala cheia de ferramentas, como Jidoka, Kanban, 5S, Pokayoke, Heijunka. No entanto, a característica vital normalmente fica para trás, que é o comprometimento inegociável da alta direção. O sistema Toyota de produção não foi um pacote de manuais comprados, muito menos implementados por empresas de consultoria. Trata-se de uma cultura desenvolvida e perpetuada pela própria diretoria, que foi plenamente incorporada à cultura organizacional da empresa. Observe que o sistema que sustenta a longevidade do sistema Toyota de produção foram desenvolvidos pela liderança da empresa, que frequentavam constantemente o Gemba. Como comprometimento inegociável da alta direção, posso citar alguns exemplos. Sakichi Toyoda, o fundador que estabeleceu o conceito do Jidoka, automação com toque humano, ao inventar um tear que parava sozinho em caso de falha. Ele ensinou que a diretoria deve priorizar a qualidade na fonte. Kishiro Toyoda foi quem deu o passo audacioso de transformar a tecelagem em montadora de carros e idealizou o Just in Time após observar o fluxo de reposição de supermercados americanos. Taiichi Ono, considerado o pai do sistema Toyota de produção. Ono não era um consultor externo, mas sim um diretor executivo da Toyota. Ele provou que o papel do diretor é ser o principal mentor do método e os gerentes são os agentes de mudança. Eiji Toyoda, como presidente da companhia, foi quem deu o respaldo estratégico e os recursos para que essas experiências se tornassem a cultura do Toyota Way por décadas. Masao Nemoto, diretor de recursos humanos da Toyota, responsável pela difusão do pensamento A3 e do CAMPRO, que era um programa de capacitação da liderança da Toyota. E finalmente, Shigeo Shingo, consultor dedicado e idealizador de métodos e ferramentas que ajudaram no estabelecimento da manufatura enxuta, como o SMED e o Pokayoke, por exemplo. Outro exemplo de percepção e valorização da importância da alta direção na mudança cultural da empresa foi o insight do professor Hajime Yamashina, quando estruturou os 20 pilares do sistema WCM, principalmente os 10 pilares gerenciais. Se você observar, irá perceber que os 10 pilares gerenciais da WCM nada mais são do que o desdobramento da responsabilidade do comitê diretor dentro do TPM.
Veja que o Professor Yamashina dá um peso muito grande a essa participação, tanto que 50% da pontuação máxima que você pode obter no WCM cabe às atividades dos pilares gerenciais, que são responsabilidades da alta direção da empresa. Ou seja, sem a participação efetiva da alta direção da empresa, a empresa jamais chegará sequer ao nível bronze. Dando continuidade à estrutura de coordenação da implementação do TPM, falaremos agora sobre a formação dos subcomitês. O papel fundamental dos subcomitês é determinar como os departamentos da cadeia de valor irão atender de forma integrada e sinérgica a todos os requisitos técnicos e gerenciais dos pilares. Grande parte do sucesso do TPM depende da formação correta dos subcomitês. Insisto em dizer que os subcomitês não são equipes de melhoria nem de solução de problemas, tampouco de execução de tarefas, mas sim equipes responsáveis por definir a forma de trabalhar das pessoas da empresa. A execução continua na responsabilidade da estrutura hierárquica funcional. Da mesma forma que ocorre com o comitê diretor, um erro fatal é delegar a coordenação dos subcomitês a profissionais sem poder de decisão gerencial. Outro erro comum é compor equipe com pessoas que não possuem conexão com os processos administrativos referentes ao pilar em questão. Para que a mudança seja real, o subcomitê deve ser composto por pessoas que planejam, executam e controlam as atividades, ou seja, o dia a dia daquela especialidade referente ao pilar. Além do comitê diretor, inicialmente, devemos formar 5 subcomitês, sendo um para cada pilar prioritário. O subcomitê possui os membros fixos, que são as pessoas do departamento relacionado ao pilar, e membros eventuais, que colaboram durante o desenvolvimento das interfaces. Por exemplo, o subcomitê do pilar manutenção planejada deve ser formado pelas pessoas do departamento de manutenção, liderado pelo gerente de manutenção e composto pelos profissionais do nível de liderança da manutenção. Quando houver a necessidade de tratar algum assunto que possuir interface com outro departamento, pessoas com autonomia desse departamento devem ser incluídas no subcomitê para definir como será realizado o trabalho. Os membros desse subcomitê são as pessoas que participarão do treinamento introdutório de facilitadores TPM. O trabalho do subcomitê é desenvolvido dentro do que nós chamamos de ciclo da implementação, que é composto por 4 etapas. E como seria essa dinâmica de formação do subcomitê e implementação das 4 etapas na prática? Imagine o subcomitê de manutenção planejada, formado pelo gerente de manutenção, que é o líder do subcomitê, que tem como membros o coordenador de PCM e os supervisores de manutenção mecânica e elétrica, além do coordenador TPM e do consultor TPM. Durante a execução do plano de desenvolvimento das atividades de manutenção planejada, temos uma atividade que visa determinar a forma como será operacionalizada a inspeção dos sobressalentes de manutenção que ficam armazenados no almoxarifado. Nesse momento, foi identificada uma interface entre o departamento de manutenção e a logística de materiais, pois a manutenção não tem autonomia para determinar a forma como o almoxarifado deverá trabalhar. Ao identificar essa necessidade, o líder do subcomitê procura o gerente do departamento de logística e solicita a participação de representantes do almoxarifado nas reuniões de definição desse tema. O gerente de logística identifica em sua equipe quem são as pessoas mais indicadas e solicita que esses integrem o subcomitê de manutenção planejada para definir a melhor forma de proceder. Vejam, aí nós já estamos quebrando os silos, já estamos buscando a integração. Nesse momento começamos a primeira etapa, definir, que é o papel legislativo. Nessa fase, o subcomitê atua como o arquiteto da rotina, mapeia os requisitos técnicos do pilar e os traduz em padrões para a empresa. Além disso, define os critérios, procedimentos e as ferramentas. Por exemplo, critério de criticidade, codificação, itens de controle, além das rotinas que os departamentos devem seguir. O objetivo é garantir que o como fazer esteja claro e integrado à estratégia definida pelo comitê diretor. Veja, ao longo de mais de 50 anos, o TPM evoluiu
e cada pilar conseguiu determinar claramente quais são os critérios necessários para que a sua empresa chegue à condição de classe mundial, ou seja, alcance a excelência operacional. E são esses requisitos que são analisados pelo subcomitê para que sejam inseridos na forma de trabalhar da empresa. Após a definição, o líder do pilar apresenta o trabalho realizado ao comitê diretor, que são os líderes institucionais, dando início à segunda etapa, aprovar, quando é feito o alinhamento e validação, garantindo que o método é viável e aceito. Após essa reunião, o subcomitê ajusta os processos com base no feedback das interfaces na relação cliente-fornecedor interno. O objetivo é obter a batida de martelo oficial, que transforma uma proposta em uma diretriz institucional inegociável. Ou seja, a partir desse momento, a forma definida será a forma de trabalhar na empresa. Após a aprovação, iniciamos a terceira etapa, capacitar. Nessa etapa, os subcomitês de manutenção planejada e educação e treinamento atualizam o perfil ideal e a matriz de capacitação, elaboram o material didático e coordenam os treinamentos das pessoas envolvidas, de acordo com os processos de gestão do conhecimento da empresa. O objetivo é eliminar a lacuna de conhecimento para que ninguém fale por não saber o resultado esperado e a maneira correta de proceder. Lembra quando eu falei do pilar educação e treinamento? 60% das falhas que ocorrem numa empresa são causadas pela falta de capacitação. Após a capacitação, temos o início da quarta etapa, implementar, que é a introdução na rotina. O método sai do papel e entra no dia a dia do chão de fábrica ou dos escritórios. O subcomitê atua no monitoramento dos indicadores de desempenho para verificar se a implementação está gerando os resultados planejados. O objetivo é consolidar a mudança cultural, garantindo que o novo processo se torne um hábito e não apenas um evento isolado. A partir da implementação, as atividades entram no processo natural de melhoria contínua do trabalho, quando buscamos adequar o trabalho realizado ao resultado esperado pela empresa. E por que esse ciclo de implementação é vital para os subcomitês e para a empresa? Se o subcomitê pular a etapa 1, que é definir, o trabalho não terá consistência. Se pular a etapa 2, que é aprovar, não terá autoridade. Se pular a etapa 3, que é capacitar, gerará resistência e erros. Este ciclo garante que o subcomitê não seja apenas um criador de regras, mas sim o motor que sustenta a evolução do pilar. Se você ficou comigo até agora, acabou de conhecer o que chamamos de DNA TPM, que é formado pelos 5 princípios do TPM. O primeiro princípio é a implementação top-to-down, a decisão estratégica. A mudança cultural exige o peso da alta direção. O TPM não é um projeto de fábrica, é uma decisão consciente da cúpula para mudar o destino do negócio. O segundo princípio é o estabelecimento da cultura de gestão. Supera a visão limitada de ferramenta para se tornar um modelo que leva à excelência operacional. Estabelece a cultura de gestão em todos os níveis, do estratégico até o operacional. Cria uma linha direta de indicadores, capazes de medir o trabalho e o resultado alcançado, conectando a estratégia com a execução das rotinas. O terceiro princípio é o estabelecimento de rotinas eficientes e eficazes. Organize e direcione o trabalho de toda a cadeia de valor. Garante que o esforço diário de cada setor esteja blindado e alinhado aos objetivos estratégicos. O quarto princípio é o trabalho em equipe, buscando elevar a sinergia entre as interfaces. A gestão é feita por equipes interconectadas e não por silos isolados. Eleva a sinergia ao tratar as interfaces entre departamentos como parte vital do fluxo de valor. E o quinto princípio é o envolvimento das pessoas que influenciam no resultado. Integra todos os departamentos da cadeia de valor através do pilar Office TPM, que é o pilar de gestão administrativa. O foco deixa de ser quem faz o quê e passa a ser quem e como influencia o resultado final. O JPM sugere a implementação do TPM em 12 etapas, que é adequada para muitas empresas, pois as maiores perdas, normalmente, ocorrem nos processos produtivos. Entretanto, é importante ressaltar que o que irá direcionar a implementação do TPM são os objetivos estratégicos, pois o propósito não é seguir a cartilha TPM, mas sim melhorar o desempenho da empresa.
Para obter sucesso, a primeira iniciativa da implementação do TPM deve ser o alinhamento da liderança institucional. Isso impede que a estratégia da empresa se desintegre na execução. Sem esse alinhamento, a organização se torna um parque de silos, departamentos que funcionam como feudos independentes, competindo por recursos para resolver seus problemas em vez de colaborar para o objetivo comum. Essa falta de alinhamento gera o que chamamos de atrito organizacional, onde a energia da empresa é gasta resolvendo conflitos internos em vez de vencer a concorrência. Como consequência, as pessoas são orientadas para resolver problemas, ao invés de buscar alcançar resultados. Para garantir esse alinhamento, devemos desenvolver 3 iniciativas fundamentais. A primeira iniciativa é a capacitação da liderança. A liderança não pode orientar nem cobrar aquilo que não entende. Muitas iniciativas TPM falham porque os gerentes esperam resultados sem entender que eles precisam melhorar o trabalho que contribui ao resultado. A segunda iniciativa é o desdobramento das diretrizes estratégicas. É aqui que se resolve o conflito entre os departamentos. Através do Hoshinkanri, as metas estratégicas da empresa são desdobradas e as rotinas contribuintes determinadas, definindo o trabalho a ser realizado por todos em toda a cadeia de valor, do diretor até o nível operacional. Todos passam a trabalhar direcionados, tendo indicadores que se somam e não que competem entre si. A terceira iniciativa é a mais importante, que é a elaboração do plano estratégico. O plano estratégico deve ser elaborado a partir do desdobramento das diretrizes estratégicas e deve determinar o nível de maturidade da gestão, desde a situação atual até o alcance da excelência operacional. Quando a empresa decide implementar o TPM, o seu plano estratégico passa a ser o próprio plano de implementação do TPM. O TPM deixa de ser um projeto extra e passa a ser o modo como a empresa trabalha. É comum encontrar empresas implementando TPM com planos estratégicos desconectados do plano de implementação do TPM. Como resultado, temos a desorientação e concorrência por recursos. E no final você já sabe, o TPM sempre perde. Espero que esse vídeo tenha contribuído para o início da implementação do TPM aí na sua empresa ou até mesmo na correção de rota da sua jornada rumo à excelência operacional. O entendimento desses conceitos introdutórios e o atendimento dos pontos aqui levantados lhe ajudarão a implementar o verdadeiro TPM. E a obtenção de excelentes resultados será a consequência desse trabalho. Se a sua empresa está interessada em estabelecer a cultura de melhoria contínua, elevando todos os indicadores de desempenho da sua cadeia de valor, entre em contato conosco que teremos a maior satisfação em poder ajudar. Com mais de 30 anos de experiência na implementação do TPM-WCM, temos a certeza de ser o seu melhor parceiro rumo à excelência operacional. Se você gostou desse vídeo, peço que curta, comente e compartilhe. Se tiver interesse em mais conteúdo sobre excelência operacional, por favor, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado. Agradeço o seu tempo e interesse, muito obrigado e tenha um ótimo dia.